Boa noite a todos. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Beth, um ser imperfeito, mas buscando a minha melhora a cada dia. Hoje eu trago para nós uma reflexão sobre vazio e esperança. Aí todo mundo pensa que eu vou estar falando, colocando sobre a esperança única e exclusivamente, mas não. A proposta é trazer do meu jeitinho e fazer com que a gente possa pensar. Afinal, o Espiritismo não nos dá receitas, ele nos dá ferramentas para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Ele nos dá esclarecimento sobre a nossa responsabilidade e ele nos traz a esperança, porque a vida não acaba aqui. Vivemos tempo em que os corações parecem cansados. Há uma espécie de vazio silencioso que acompanha muitos de nós. Mesmo cercados por pessoas, tecnologia, informação e grandes possibilidades, ainda assim sentimos que algo nos falta. E esse vazio, ele não é algo material, ele é algo da alma. Alguém já se sentiu assim? Eu já me senti. Conhece alguém que já se sentiu assim? Né? Às vezes a gente tem dificuldade de dizer eu sinto, mas a melhor maneira que nós temos de tratar algo em nós é assumir para nós mesmos aquilo que nós sentimos, aquilo que está dentro de nós. Não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, sabe? Saber admitir aquilo que sente é uma maneira também de você escolher o caminho de se curar. A tecnologia tem auxiliado muito. Pensa, gente, hospitais, imagens, exames, cirurgias, quanto que a tecnologia não trouxe de melhora, de evolução, de soluções. Quantas cirurgias que a gente nem imaginava são feitas hoje por robôs ou por médicos auxiliados pelos instrumentos, e isso é perfeito, é muito bom. Mas tem um outro lado também, quando a gente traz para a nossa vida, que nos traz ansiedade. Alguém aqui já escutou algum áudio no 2? Né? Por que a gente faz isso? Porque a gente está com pressa, porque é muito mais rápido. Gente, eu assisto aula de vez em quando no 2, eu acelero ali, porque assim, eu preciso, sabe, eu vou processando. E está tudo bem, está tudo certo, é um recurso que nós temos ao nosso alcance e não há mal nenhum disso. O problema é que depois a gente volta para a vida real e quer o quê? Acelerar a vida, não é? Apertar o botãozinho ali e falar, vamos, por que não vai? Por que não acontece? Olha, vamos Deus, acelera. Não é mais ou menos isso? Só que a vida tem o seu próprio curso, a vida tem o seu próprio caminho, as coisas da nossa vida têm o seu próprio tempo, e às vezes o que a gente não entende, que é o tempo para o nosso aprendizado, é o tempo para o nosso entendimento, é o tempo para a nossa absorção. Aí entra uma parte mais complicada ainda na nossa vida, com toda essa tecnologia, a comparação. Quantas vezes nós olhamos para tudo aquilo que nós vemos na mídia, na internet, sem denominar, mas nós nos comparamos. Por que ele consegue e eu não? Por que com ele dá certo, comigo não?
Porque para ele as coisas são tão fáceis e para mim não. Alguém já se pegou pensando assim? É isso. É sobre isso. A gente entra nesse nível de comparação sem perceber. E a gente vai caindo por assim sentir. Queremos likes, queremos as curtidas, queremos os comentários, queremos ser reconhecido. Olhamos e falamos: ai, nossa, para o outro é tão fácil, por que para mim é tão difícil? É fácil? Você vive com aquelas pessoas? Você divide o que ela vive para alcançar tudo aquilo? Você sabe o que ela faz ou deixa de fazer para chegar àquilo? Não, a gente não sabe. Mas você quer um exemplo como é fácil de saber que não é tão fácil assim? Você vai postar uma foto na internet. Você tira uma foto que você só é assim, ó. Você posta? Não. O que você faz? Tira outra, apaga essa, né? Eu tenho um problema com o meu braço, eu falo: olha o bração que ficou aí, tira outra, deixa eu esconder, sabe? É isso, gente. A gente vai sempre filtrar, escolher o melhor, porque lá nas redes a gente só posta o que a gente acha bom, o que a gente acha bonito, o que a gente acha que pode trazer retorno. É certo, claro, tem pessoas que postam, se expõem quando necessitam de ajuda e está tudo bem também, tá? É um meio para se conseguir auxílio e está tudo certo. Mas eu estou falando de maneira geral, a gente escolhe o que a gente está postando de nós. A gente escolhe que maneira nós vamos divulgar ou que nós queremos passar a nossa imagem. A gente não tira uma foto de qualquer jeito para colocar na internet. Da mesma forma que tudo que nós vemos não foi algo simples e tão fácil quanto parece ou quanto a gente imagina, porque ninguém vai ficar postando ali as dificuldades que teve, mas a gente entra em comparação, a gente fica triste, a gente se deprime. Pensem um pouco se não é isso. Pelos nossos desesperos, estamos sempre buscando o final, o resultado que desejamos, e esquecemos que percorrer o caminho é a única maneira de chegar ao destino que buscamos. Quer um exemplo? A casa espírita. Quantas vezes nós chegamos aqui, mas nós viemos buscar algo, né? Só que a gente está pensando já lá no passe. Eu vim buscar algo que a gente acha que só está lá. Então, assim, será que essa palestra vai demorar? Será que alguém vai falar muito? Será que isso, aquilo, não sei o quê? Por quê? Porque a gente não entende que o processo começa quando você decide vir. Você já está sendo auxiliado. Quando você chega nessa porta, põe o pezinho aqui dentro e recebe um boa noite, um abraço, um aconchego, você está sendo auxiliado. Quando você senta nessa cadeira e você escuta alguém aqui falar, você está sendo auxiliado. Talvez uma palavra minha faça sentido, talvez nada faça sentido, mas é uma energia, que nós estamos falando do bem, do bom, das boas vibrações. Então as energias, por mais que é tudo aquilo que eu fale não faça sentido para você, a energia daquilo que eu estou falando também está aqui circulando, também está chegando a você. E o passe, sim, é o momento da concentração, o momento final para você receber aquilo. E que depois que você sair, somente se você nutrir, vai continuar. Mas sabe o que acontece? Nós estamos não estando nos lugares, sabe? Você está estando aqui, ou a sua mente está vagando em 1000 pensamentos? Quantas vezes
As casas espíritas, as pessoas estão ali ouvindo eu falar ou mexendo no celular, ou vendo mensagens, ou fazendo outra coisa. Está tudo bem, a situação, a escolha dela, para mim não faz diferença, mas para ela faz, porque ela perde a sintonia. Ah, mas eu deixei alguém em casa. Mas você está aqui. Se você estiver aqui falando com quem está lá e você veio buscar algo aqui para te auxiliar lá, você não está fazendo nenhuma das duas coisas. Você nem está lá e você nem está aqui recebendo, buscando. Estar estando em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, em qualquer coisa que você esteja fazendo, é essencial para o outro, não para você. Estar conectado ao que você deseja, ao que você busca, é o que faz realmente você melhor absorver. É a sintonia, é se permitir. O Espiritismo nos lembra que somos mais que um corpo, mais do que tudo aquilo que nós podemos ver. Somos aquilo que nós podemos sentir, mais do que as preocupações de hoje, mais do que as conquistas ou as perdas materiais. Somos espíritos imortais em constante crescimento. Muitas vezes nós estagnamos em determinadas situações, travamos diante de algumas dificuldades das mudanças, nos achamos incapazes. Ninguém tem mais do que pode carregar. Mas não tem uns momentos que dá uma raiva ouvir isso? Não fala sério. A gente sente sim, tem hora que você fala, pô, eu já disse um monte de vezes para Deus assim, olha Senhor, se eu disse que eu dava conta de tudo isso, eu não lembro. E como eu não lembro e não estou dando conta, das duas uma, ou o Senhor alivia ou me dá mais força, porque eu estou me sentindo fraca. Ah, mas pode falar assim? Ué, mas ele não é meu pai? Como eu posso falar com o meu pai que não seja com sinceridade, clareza e honestidade? Eu não estou faltando com respeito a Deus, eu estou dizendo para Ele o que eu sinto e que Ele sabe. E que às vezes só o meu verbalizar já me auxilia. Quantas vezes a gente se sente incapaz? Quantas vezes a gente acha que está pesado demais? Mas sabe quando mais pesa as coisas que acontecem? Quando nós nos revoltamos. E às vezes a gente se revolta e nem percebe que é revolta aquilo que nós estamos sentindo. A gente sente uma coisa e não denomina ela e não olha para ela, mas vai deixando aquilo crescer e vai se perdendo e vai se maltratando. Sabe? Auxiliar a você mesmo é o melhor caminho. Dar nome ao que você sente para não aumentar esse tal vazio que parece hoje existir em nós. Por que isso acontece? Porque quando nós nos revoltamos, nós nos distanciamos das boas energias, das energias de cura, daquilo que pode nos auxiliar. Ou vocês acham que revolta é qual frequência da vida? Uma frequência boa? Uma frequência que auxilia? Uma frequência que cura? Ou uma que nos aprisiona, que nos prende, que nos atrapalha? Estamos aqui para aprender, aperfeiçoar o nosso sentir, o nosso querer, o nosso agir e, sobretudo, o nosso amar. E na busca de nos tornarmos seres melhores, pessoas melhores. E eu vou sempre em todas as minhas falas, de alguma maneira, incluir esse processo das coisas
para a nossa melhora das coisas que nos atrapalham. Sabe por quê? Tudo na vida é treino. E tudo que a gente vai ouvindo por repetição, uma hora a gente absorve. Tudo que a gente absorve, uma hora a gente coloca em prática. Então, em todas as minhas falas, vocês vão me ouvir falar de amor, de perdão, de agir e das coisas ruins que a gente faz também com a gente mesmo, sabe? É treinando que a gente vai. Ou vocês acham que os processos de revolta não é treino que a gente faz com eles também? Você sente uma coisinha que incomoda hoje, aí você guarda aquilo ali, amanhã você sente aquilo um pouquinho maior, você está treinando para sentir aquela coisinha grande, nutrindo através do seu treino aquilo. Por que não então nutrir o bem, nutrir o amor, nutrir o que lhe faz ser um ser melhor? Quando olhamos apenas para o mundo externo, para o que temos de material, para que os outros pensam de nós, e aqui é muito sério, a gente se preocupa tanto com o que o outro pensa, com o que o outro fala, com o que o outro acha da gente, que a gente esquece do que a gente pensa, do que a gente acha e do que a gente é, sabe? Você não vai agradar todo mundo, não vai. Por isso, seja sempre só o seu melhor. E nem sempre o seu melhor vai ser bom o suficiente para o outro. Mas a sua parte é ser o seu melhor. É fazer o seu melhor. É colocar o seu melhor a cada dia em prática. E tem dia que o nosso melhor não vai ser tão bom assim. Tem dia que o nosso melhor vai deixar a desejar. Mas tem dias que a gente vai dizer: oba, hoje eu fui show comigo. Hoje eu fui muito bom comigo. E a vida é esse equilíbrio. A vida é esse reconhecimento. A vida é a gente se permitir. Quando nós olhamos apenas para o externo, as coisas começam a ficar muito pesadas. E a gente vai cansando, e a gente vai se dobrando, e a gente vai se entregando. Nos comparamos, nos desvalorizamos, e às vezes até a sociedade materialista faz isso com a gente, nos desvaloriza. Nada parece ser bom o suficiente. Mas nada vai ser bom o suficiente mesmo se você não se achar bom o suficiente para você. Ninguém vai te reconhecer neste lugar. Porém, quando voltamos o nosso olhar para dentro de nós mesmos, quando lembramos que somos viajantes eternos, que estamos aqui de passagem, que somos filhos de Deus, percebemos que nada é por acaso. Cada encontro, cada pessoa boa ou má que você encontre no seu caminho faz parte da sua evolução e do seu aprendizado. Porque pensa bem numa coisa: se a gente só encontrasse pessoas boazinhas que achasse a gente lindinho, maravilhoso e bonzinho também, como que a gente ia olhar para os nossos defeitos? Não são as pessoas mazinhas que olham para a gente e apontam o dedo naquilo que mais dói em nós? Tudo bem que um dedo apontado para qualquer pessoa sempre vai ter 3 voltados para você, então cuidado com o que você aponta. Mas não é isso que acontece. Não é através das pessoas que são mazinhas com a gente que a gente desperta e descobre que ainda tem coisa para trabalhar dentro da gente. Não é o que o outro faz com você, é o que você faz com o que o outro faz com você. O outro pode vir e fazer o que ele quiser, e por um instante você vai balançar. A gente é humano, a gente é imperfeito, mas como você vai levar isso depois é sempre a sua escolha. O que o outro vê de ruim em nós, às vezes é um chamado para a gente olhar
se realmente existe em nós. Se existe, a gente trabalhar e se melhorar, e pela gente mesmo. Hoje mesmo eu estava comentando que assim, minha filha fez um comentário sobre mim, e eu não gostei muito não. Aí eu ainda falei para o meu marido, eu falei, caramba, sabe, não foi muito legal, eu não me senti bem, mas eu não respondi nada porque é um direito dela de dizer isso. Mas assim, primeiro é olhar para mim, porque eu acho que eu já trabalhei muito bem isso. E segundo, uma grande pergunta: se eu te der um motor de uma aeronave espacial e disser para você consertar, você consegue? Por quê? Porque você não conhece, você não sabe. Mas se eu te der alguma coisa da sua área, da sua profissão para você fazer, você sabe? Por quê? Porque você conhece, porque você sabe. Então, se minha filha está vendo algo em mim, é porque também tem dentro dela, assim como qualquer outra pessoa, sabe? Às vezes é mais fácil a gente olhar e julgar ou criticar no outro, para não olhar para dentro da gente. Então tome cuidado até com aquelas coisas que você olha em alguém e te incomoda. Você fala assim, isso me irrita. Você fala assim, nossa, mas por que me irrita? Será que eu conheço? Será que está dentro de mim adormecido e por isso está me incomodando? Por que me incomoda? Cada desafio, porque em todas as minhas falas eu acho que a gente já conseguiu entender que a gente não tem problema, Para quem está novo aqui, problema parece um monstro, uma coisa sem solução. A gente tem dificuldades, porque o que é difícil a gente ainda pode resolver. Então, os desafios da vida, eles acontecem para que a gente cresça, mas às vezes a gente não olha assim. Cada lágrima e cada sorriso tem um propósito, uma lição, mas nós só nos recordamos das dores. Pense, se eu dissesse para você, fale uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, qual que você lembra primeiro? Normalmente é ruim. A boa, a gente tem que parar para pensar. Mas e se eu dissesse para você, feche seus olhos, sabe? Vá lá dentro de você. Busque na sua memória um momento que você sorriu com os seus lábios ou com a sua alma. Um abraço que te acolheu. Não vai te trazer uma sensação boa? Não traz um aconchego para a alma? E por que a gente não lembra então mais vezes desses momentos, dessas situações? A gente se apega tanto às memórias ruins, às dores, ao sofrimento, às coisas ruins, porque está tudo sempre acontecendo na nossa vida. Bom, ruim, dificuldades, momentos mais leves. A nossa vida é uma montanha russa. Às vezes ela tem um processo mais longo, às vezes ela tem uma subida, às vezes ela tem uma descida mais forte, mas ela é assim. Só que a gente olha muito para as nossas dores. Não que elas não devam ser vistas. Elas devem ser vistas, respeitadas, acolhidas e transformadas. Mas os momentos bons devem ser vistos, respeitados, acolhidos e nutridos. A gente nutre ou a gente esquece? Sabe? Eu precisar pedir para vocês fecharem os olhos ou buscarem na memória algo de bom e a gente ter a consciência que as coisas ruins a gente lembra com facilidade. Sabe aonde nos reporta? A nós olharmos para onde está a nossa sintonia, onde nós estamos vibrando na maior parte do tempo, onde nós estamos colocando a nossa energia e absorvendo a energia. Porque se a gente vibra alto, a gente sintoniza alto. Se a gente vibra mediano, sintonizamos mediano. Se vibramos baixo, sintonizamos baixo. Faz sentido? Não é para a gente olhar e falar, o que eu estou fazendo comigo?
O que eu estou fazendo de bom para mim, né? Estamos em um momento que nos convida a reaprender a sentir o bom, a sentir o bem. Tanta maldade acontecendo no mundo, né? Tantas injustiças aos nossos olhos, tantas coisas que a gente não tem como mudar. Tome cuidado somente para não se misturar a essa energia, porque quando nossos olhos ficam ali, presos a tudo isso, o nosso coração, a nossa vibração, a nossa energia vai junto. Estamos tendo que reaprender os nossos valores, a respeitar os valores dos outros que escolhem ser diferente. Estamos todos em lutas constantes. O vazio que muitos carregam é como se existisse um chamado dentro dizendo: se volte para o amor verdadeiro, para o amor ao próximo, para o amor a si mesmo, para o amor a Deus. Se desvincule das correntes que te aprisionam e te puxam para baixo. E o que entra muito aqui? Maldade, vingança, traição. São escolhas nossas. Mas o outro foi mal comigo. Mas você ser mal com o outro é sua escolha. Mas pense que para você ser mal, para você emitir uma energia má para alguém, ela tem que estar em você. Você é o agente causador primário dela. Em quem mais você acha que ela fica? Primeiro em você, principalmente em você, e talvez só em você. Se o outro for mal realmente, ele já vibra numa energia baixa, sua energia não vai atingir. Se o outro for bom e for o seu julgamento, também não vai chegar a ele, porque nós temos um Deus que nos protege. Mas os nossos olhos, quando veem maldade, querem devolver o mal com o mal. Não ponha sua mão, entregue nas mãos de Deus. Permita limpar o seu coração, ao invés de contaminá-lo mais. A vingança, quantas vezes, né? Fez para mim, vai ter que ter o troco. É exatamente o troco, né? É como se você pegasse uma nota de 100, ficasse com 95 e desse o troco de 5, porque tudo fica em você. É bom para você dar o troco em alguém? Você precisa isso? E essa consciência é o que o Espiritismo nos traz. É a clareza de que assim, as ferramentas que nós recebemos é para a nossa melhora, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Legal se auxiliar o outro, legal se puder estar no caminho do outro na melhora, mas se você não puder auxiliar, não atrapalhe. Jung fala, em qualquer momento da sua vida, quando você for cuidar de alguém, seja apenas uma alma humana cuidando de outra alma humana. Respeite, acolha. O que você puder, faça. O que não puder, simplesmente não interfira. Não vibre numa energia ruim por ninguém. Tudo que você dá ao universo volta a você. Trair alguém é cruel demais. Normalmente quem é traído acha que é a maior consequência, mas eu ainda olho que o traidor em si é uma deslealdade tão grande consigo mesmo, por uma coisa tão desnecessária, que eu acho que deve doer mais. Mas independente de mais ou menos dor, trair para quê? Porque você não é obrigado a estar ou ficar com ninguém, mas respeitar é um dever seu.
Então nunca esqueça disso. E aqui fica um adendo para a moçada, tá? Que é assim, hoje é tudo muito normal. Para eles não existem traições, né? Existem, fiquei com tantos essa noite, peguei tantos, né? Esquecendo uma coisa, eu não estou falando da parte física, nós somos espíritas. Você abraçar alguém é troca de energia, você beijar alguém é troca de energia. Imagina você se relacionar fisicamente com alguém, energias, fluidos, vibrações e tudo mais. Escolher com quem você faz essas trocas é respeitar você. Escolher estar com alguém é respeitar você. Não é tão bonito quanto parece, não é ser tão descolado. Materialmente pode ser, mas espiritualmente a carga que tudo isso traz é grande, complicada e pesada. Então vale a gente olhar para isso. O Espiritismo não promete a ausência de dor, mas lhe oferece algo maior, o sentido para a nossa vida. Traduz que a vida continua além da matéria e que aqueles que amam e escolhem com sabedoria os seus caminhos não se perdem deste amor. Mas também diz que aqueles que ainda não aprenderam a amar, hoje ainda é tempo. Hoje é um bom dia para isso. Hoje é um bom momento de começar a treinar este amor. Quando sentir o cansaço da vida, respire fundo e se lembre: você é espírito, você é luz, você veio para aprender, não para se condenar. Você veio para a sua evolução, não para o seu declínio. Então tome muito cuidado com as suas escolhas. Elas dizem respeito única e exclusivamente a você. E se o mundo lá fora for duro com você, seja você o ponto de suavidade com o mundo. Se as palavras que acalmam puder sair da sua boca, utilize. Se o abraço que acolhe você puder dividir com alguém, o faça. Se o sorriso que encoraja você puder destinar a alguém triste, não deixe de dividir. Sabe? Tinha uma senhorinha que eu conheço que ela contava a história que ela saía todos os dias de manhã para ir na padaria e ela ia assim, falando para as pessoas: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E metade das pessoas respondia bom dia e outra metade não respondia bom dia. Aí ela continuava todos os dias: bom dia, bom dia, bom dia. Um dia a neta dela começou a ir na padaria com ela e começou a ficar irritada com as pessoas que não respondiam. Aí ela disse: vó, por que você continua falando bom dia para todo mundo todo dia se ninguém quase responde? Ela falou: filha, mas o bom dia é meu, eu dou para ele, se ele pega tudo bem, se ele não pega eu levo de volta, porque é o meu dia que é bom para mim, eu só estou tentando dividir. Entende? Quantas vezes a gente fecha a cara, né? Bom dia por quê? Bom dia para quê? Bom dia para quem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, obrigado. Faz parte, e não é só bem para o outro não, é um exercício que a gente faz de treinar as coisas boas dentro de nós. Não precisamos mudar o mundo inteiro, cada um escolhe os seus caminhos. Só precisamos acender uma luz dentro de nós, porque luz atrai luz. E mesmo que você seja uma luz que esteja por um caminho de escuridão, seu brilho ainda vai ser maior. Vá e brilhe. A vida tem sentido sim. O sentido é evoluir, amar e servir. A alma nunca está vazia quando nós estamos em paz.
que o que nós estamos fazendo é o nosso melhor para aquele dia. A vida ainda tem caminhos que você não conheceu. Se permita conhecer e escolher. Se hoje seu coração dói, confie. Se hoje tudo parece sem sentido, respire. Agora, eu vou deixar a mensagem sobre a esperança. Vocês acharam que eu ia falar só dela, né? A esperança é um fio que nos liga diretamente a Deus. Segure esse fio, mas com ternura, com cuidado. Não é aprisionar, é sentir, é absorver. Esperança é isso, é independente do que esteja acontecendo hoje. Eu posso fazer melhor, qualquer coisa que eu esteja fazendo. Não desista de você, não desista da vida. A vida aqui e a vida que vamos continuar a viver. Porque o amor de Deus nunca desistiu de você. A esperança é isso. Acreditar e seguir fazendo sempre o seu melhor. Bora lá? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para o coração de vocês essa noite. Espero que, se existia algum vazio aí, de alguma forma, uma sementinha de esperança possa estar nele. Que você regue, que ela brote e que você possa ser o mais feliz possível a cada dia, reconhecendo essa felicidade em você. Porque você é luz, você é uma centelha divina, você veio para brilhar. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje. E se hoje, com a minha mensagem, eu tiver conseguido chegar a um só coração, eu posso dizer: muito, muito obrigado, Senhor, por hoje, missão cumprida. Que assim seja. Mas se forem 2, 3, 4, 5 coraçõezinhos, pedir eu posso, tá? Um beijo para vocês.